Hugo é responsável. Peraí, que tá ao vivo, mas não tá aparecendo para mim aqui. Peraí, vídeos. Agora apareceu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês conseguem ver e ouvir? Tá normal para vocês? Só tô esperando alguém me responder. Vocês estão me vendo e ouvindo normal? Então tá, então vamos lá começar. Esse é o professor João Carlos, do canal Opinião Conservadora. Vocês já conhecem ele. E vai ser no mesmo esquema da última vez, tá, gente? Ele vai falar por meia hora, 40 minutos sobre a Revolução Francesa. Os últimos 20, 25 minutos eu vou abrir para as perguntas. Quem tiver mais perguntas é só ir no canal do professor, o canal dele está aqui na caixa de informação, deixar as perguntas lá que ele responde. Tá bom para vocês? Aí na próxima terça a gente vai falar sobre socialismo. Tá ok para vocês? Só me dá um ok aqui para eu fazer a introdução já para o professor entrar. Só fala que tá ok, gente. Tá, então tá ok. Professor, então eu vou fazer a introdução e o senhor já entra. Oi, Tati, a Tati do Curta e Grossa tá aqui. Ela que vai começar a fazer os hangouts comigo e com o Bruno Legal. de sábado lá no canal do Bruno. Eu tô sabendo, muito legal. É pouco água? É água. Deixa a mamãe fazer as coisas agora. Ai, o Bruno Johnson também tá aqui. Oi, Edson Júnior, boa noite. Um abraço de Lom. Bom, professor, vamos começar a Revolução Francesa. Ela foi palco para começar as ideologias mais fascínoras, né? Que foi o fascismo, o comunismo e o socialismo. Espera só um minutinho, gente. Espera só um minutinho. Rapidinho, gente. Eu já vou resolver. Espera só um minutinho. Bom, vamos lá. A Revolução Francesa foi e continua sendo a base para um enorme debate e a esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças em nome das luzes, da razão e não de um fanatismo cego. Era essa a utopia dos estamentos mais populares da França do século XVII. Como ela se inscreveu na história num momento determinado da evolução das forças econômicas, sociais e culturais, sabemos que o seu êxito teve origem na união das aspirações da burguesia e das classes a fim da escravidão, mas, sobretudo, a eliminação das desigualdades sociais, no momento mesmo em que, ao desferir o golpe derradeiro do feudalismo, ela estabelece as bases sobre as quais irá progredir a sociedade liberal do século XVIII até os dias de hoje, mas também marca o início de uma série de fenômenos sociológicos que culminaram em um pensamento revolucionário exacerbado que conduziu vários povos e nações aos regimes totalitários de cunhos esquerdistas e progressistas que amadureceram e proliferaram durante o final do século XIX e início do século XX. A Revolução Francesa, ela deu, então, o escopo, a base para o fascismo, comunismo e nazismo, certo, professor? Exato. Então vamos começar. Eu quero agradecer você, Camila, por mais uma oportunidade aqui no seu canal. Agradecer os inscritos da Camila, né, que estão aqui assistindo. Um abraço para o Bruno e para a Tatê do canal Curta e Grossa e para o Bruno Johnson. Eu acompanho o canal de vocês, sempre informativos, muito críticos, gosto bastante, indico para os meus alunos, né? Então vamos falar sobre a Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa, ela nasce de um conjunto de aspirações. É uma transformação que a humanidade estava passando. No final do século XVII,
o mundo europeu, o contexto europeu, ainda vivia um sintoma de monarquia absolutista, onde o Estado ele era pesado na vida do cidadão, o rei era a própria lei, ele significava o Estado e a lei. E a parte econômica era ainda muito feudal. A população mesmo, ela não tinha nenhum tipo de participação na vida política do país, dos países. E a nobreza e o clero organizavam a sociedade da forma que eles achavam melhor e faziam com que tudo que eles dissessem fossem seguidos à risca. Bom, no final, no meio do século XVII até meados do século XVIII, a gente começa a ver uma mudança do pensamento filosófico desse período, né? Começam a aparecer filosofias, o início do pensamento iluminista, vários filósofos começam a aparecer nesse contexto e propondo ideias diferentes, tanto no campo social, no campo político e no campo econômico. Dois países acabam se destacando nessas ideias, né, pelos seus autores, que é a Inglaterra e a França. Então, no texto base que a Camila colocou aí na comunidade e tudo, vem falando dos principais filósofos iluministas, né? A gente tem na Inglaterra o Adam Smith, que através do seu livro, A Riqueza das Nações, ele propõe uma série de ideias de mercado e da ausência do Estado na economia, tirando aquele peso do Estado da economia. E o Adam Smith, ele é um ícone dentro do pensamento liberal. Dentro do pensamento político, também a Inglaterra teve o John Locke, que vem com aquela teoria da tábula rasa, em que o direito humano, o homem possui direitos básicos, que é o direito à vida, à liberdade e à igualdade de direitos. Coisa que era impensável no feudalismo, né? As castas dominantes sempre viam seus privilégios e o outro tinha o direito apenas de trabalhar, o dever de pagar os impostos. Então, no contexto que vai nascer a Revolução Francesa, a França, ela é um caldeirão de pensamentos filosóficos iluministas. E a gente tem aí vários reis europeus usando desse pensamento para avançar na economia, avançar em alguns pensamentos políticos, que são os chamados déspotas esclarecidos, né? São reis que são absolutistas, mas utilizam-se de algumas ideias iluministas. Então, eles colocam principalmente, né, nos seus ministérios da economia, entre aspas, eles colocam os iluministas, porque eles têm ideias novas de avanço, tirar daquela parte só feudal a economia e trazer um certo avanço econômico para os países. A França, ela tinha, assim, uma sociedade muito ainda agrária. Paris era um centro evoluído e de costumes e de sociedade, mas o restante da França ainda era muito rural, muito feudal e dependia muito da economia agrícola. Então, a França era dependente desse tipo de economia. Existiam 3 estamentos na França. O primeiro estamento, que a gente pode chamar também de primeiro estado, que era o clero. O clero, ele tinha o alto e o baixo clero. O clero, ele não pagava impostos, não era produtivo, não produzia nada para a economia, mas ele detinha o poder, porque na sociedade absolutista, o clero, ele é como se fosse a comunicação de Deus com os homens, e eles coroavam os reis. Eles transmitiam esse poder na hora da coroação para os reis. Então, o clero, ele galgava
aquele respeito, né, da população, e a nobreza, né, junto com o clero, aceitava esse poder que o clero tinha. O segundo estado era a nobreza, que também era dividida em subcamadas, né, os títulos nobiliárquicos, que ia desde conde, visconde, duque, arqueduque, tudo isso aí. E eles também não eram uma classe produtora. Tinha a nobreza palaciana, a nobreza de toga. A nobreza de toga até era formada por burgueses muito ricos, comerciantes muito ricos do setor financeiro, que exportavam produtos agrícolas para fora da França, detinham o comércio marítimo, então eles compravam o título de nobreza. Eles não eram de uma nobreza sanguínea, de sangue. Eles eram chamada nobreza de toga. E era desrespeitado até pela nobreza palaciana e a nobreza feudal, que era mais próxima do rei Luís XVI. Bom, eles também não pagavam impostos e viviam no luxo e, junto com o clero, viviam essa vida de comando político do país. E o terceiro estado, que vem o conceito povo. Povo é um conceito muito amplo. O que era povo? Povo envolvia vários segmentos sociais. E dentro desses segmentos, a gente tem a grande burguesia, a pequena burguesia, os camponeses, os comerciantes da cidade, os comerciantes que eram chamados de feira, e os comerciantes do porto. E também tinha os sans-culottes. Sans-culottes é um termo referente ao tipo de roupa que os pobres usavam, enquanto que os reis usavam uma meia que se ligava à calça na altura do joelho, e os sans-culottes não tinham dinheiro para usar esse tipo de roupa. Então, era os culottes, que era aquela calça inflada até na região da coxa e se ligava à meia comprida até o joelho, era a vestimenta da nobreza e da grande burguesia. Os sans-culottes não, eles usavam uma calça comprida, então não possuíam os culottes, que eram aquele tipo de calça. Isso era uma marca das pessoas mais pobres, dos mendigos, dos sem-tetos, das pessoas que viviam nas ruas, e que era uma classe bem grande de sans-culottes em Paris e nos arredores de Paris. Então, no contexto dessas ideias filosóficas, e nesse caldeirão, que era dominado pela nobreza e clero, os sentimentos eram muito exacerbados. Acontece que a França, por volta de 1788, a partir daí, começa a sofrer uma série de perdas de safra, por uma série de motivos. Ou chuvas abundantes demais, ou invernos rigorosos demais, ou catástrofes naturais que iam fazendo com que essas safras cada vez iam se perdendo mais, aumentando muito o valor de venda e diminuindo a produtividade. Isso gerou muita fome no campo, fomes intermitentes no campo. Então, muitos senhores feudais não tinham como ganhar aqueles impostos dos mais pobres, e aquela população em massa passando fome e aumentando as revoltas cada vez mais, e muitos deixavam o campo ou eram tirados, né? O senhor feudal libertavam aqueles servos, aquelas pessoas que trabalhavam nos campos, e eles iam embora para as cidades e engrossar a população citadina sem emprego, sem função na cidade. Se transformavam em sans-culottes. E também a França começou a passar por crises financeiras, porque se você não tem a base da sua economia, que é a agricultura, que cedia riqueza para os nobres feudais, que não pagavam impostos, que recebiam impostos da população, a população mais pobre, cada vez mais pobre, não tinham como pagar esses impostos, a crise de déficit na economia aumentava cada vez mais. Isso ia causando inflação na moeda francesa e cada vez mais pessoas sem como ter trabalho e sem como pagar os impostos. Então, esse empobrecimento fez com que o rei Luís XVI convocasse
a Assembleia dos Estados Gerais, ou simplesmente Estados Gerais. Essa Assembleia, ela havia sido convocada só em 1614, havia mais de 100 anos que ela não era convocada, e a ideia da Assembleia dos Estados Gerais era que os três estamentos, os três estados, o clero, a nobreza e o povo, se reunissem e propusessem ideias para tirar a França da crise. O problema aí os estamentos, eles não se ligavam ao povo. O povo era um estamento à parte, enquanto que a nobreza e o clero fechavam acordos em comum, porque os interesses eram em comum. Então, existia um ministro do rei, que era o ministro das Finanças, chamado Necker. Ele propôs que, nos Estados Gerais, era preciso propor uma ideia a ser votada pelos três estamentos, que era ampliar o pagamento de impostos para a nobreza e o clero. Os dois também teriam que pagar impostos. Só que o rei Luís XVI, querendo guardar os privilégios da nobreza e do clero, declarou que o voto não seria por quantidade de pessoas, por número de pessoas em cada estamento, porque o estamento do povo era muito maior. Se fosse por número, por quantidade de pessoas, é lógico que essa regra iria passar, essa proposta iria passar. Então, o que ele falou? Vota-se um voto por estamento, e não um voto a cada pessoa do estamento que estiver participando da Assembleia dos Estados Gerais. Com isso, o primeiro estado e o segundo estado, o clero e a nobreza, fecharam um acordo e votaram contra a medida da cobrança dos impostos. E o povo foi voto vencido, votou a favor da medida de cobrar impostos das outras classes sociais, e acabou sendo vencida. Quando essa notícia chega na população em geral, aí começa a surgir aquelas aspirações, porque já existia as ideias da grande burguesia de acabar com a monarquia absolutista e com o sistema feudal, com a economia feudal. Então começa aquela proliferação de ideias ser jogadas em cima do povo. Começam a jogar aquela ideia de que, mais uma vez, os poderosos passaram por cima do povo, é preciso que nós lutemos. E o povo mais humilde, mais inculto, eles começam a exacerbar esse sentimento de revolta, de uma turba enfurecida, eles começam a promover arruaças, quebradeiras no centro de Paris. Começam a querer destruir o que representava o Estado absolutista. E aí, nesse âmbito de revolta, o terceiro Estado ele cria a Guarda Nacional, que tem como objetivo proteger a Assembleia dos Estados Gerais. Ela não podia ser atacada, porque dali sairia uma ideia em favor do povo. Mas o povo enfurecido continuava sendo cada vez mais alimentado, essa fúria, pela burguesia, pela grande burguesia, que queria acabar com o sistema. Então a gente já vê aí o povo sendo manobrado por essa ideia da burguesia de querer tirar da nobreza do clero esse poder. A gente não tem que julgar isso como se é bom ou se é ruim. Por enquanto, são fatos. Os fatos foram se desenrolando. Essa turba enfurecida, elas não conheciam as ideias iluministas. Elas queriam ações práticas que mudassem as suas vidas. A burguesia conhecia as ideias iluministas, que queriam acabar com aquele tipo de economia feudal e com aquele tipo de política absolutista. Então, eles sabiam, filosoficamente, o que ia mudar. Politicamente, na prática, o que iria mudar. Então, era interessante para eles, essa grande burguesia, manobrar o povo, incendiar o pensamento do povo para que a mudança
acontecesse. Então, só fazendo um paralelo com os dias de hoje, é muito comum você ver partidos populistas com ideias de greve, de invasão, incentivar isso. E isso não foi diferente na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a primeira revolução em que você vê como um fenômeno sociológico de usar a massa enfurecida em favor de uma ideia política. Até então, não se existia esse tipo de ação política. Você tinha exércitos que lutavam contra exércitos feudais. Você tinha exércitos que lutavam contra exércitos de outros países. Mas o próprio povo enfurecido, sendo manobrado por interesses de uma classe contra aquele status quo que existia, não era visto até então. Aquilo começa a ganhar corpo. Até que no dia 14 de julho de 1789, aquela turba enfurecida chega numa fortaleza nos arredores do centro de Paris. Essa fortaleza era chamada Bastilha, e eles começam com paus e pedras a atacar a Bastilha. A Bastilha era guarnecida por alguns soldados da guarda do rei, e ali ficavam presos os chamados inimigos do rei, que eram pessoas que se colocavam contra o rei ou cometiam algum tipo de lesa majestade, traição ao rei, e ficavam presos ali. Então, aquela Bastilha era um símbolo de opressão. A grande burguesia conseguiu colocar na cabeça daquele povo enfurecido que a Bastilha era um símbolo de opressão, que as pessoas que estavam presas ali, elas estavam presas injustamente. E aquele povo enfurecido atacando a Bastilha até que os soldados não conseguiram resistir. Portas abaixo, gritos de ordem, de querer colocar os injustiçados pela monarquia absolutista em liberdade. E eles invadiram a Bastilha e tomaram a Bastilha. Aquele fato foi um fato simbólico dentro da Revolução. A partir daquele momento, a utopia de querer fazer uma mudança em todo o organograma político da França passa a se tornar uma realidade. O primeiro símbolo monárquico de poder e até, entre aspas, de injustiça da monarquia, começa a ruir. E até esse passa a ser o marco inicial da Revolução Francesa. Então, qualquer livro didático dentro das escolas vai dar como marco inicial da Revolução Francesa o dia 14 de julho de 1789. Hoje é a grande data, vamos dizer assim, o 7 de setembro deles é o 14 de julho, que é a queda da Bastilha, lá na França. Eles comemoram essa data como a grande mudança do país, né? A grande independência do país, a grande libertação do país. Os ideais iluministas, eles foram sintetizados em igualdade, que seria igualdade perante a lei, liberdade, todos têm a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, de ir e vir, e a liberdade de buscar o que é melhor para o seu futuro, e não como era antes no sistema feudal, em que as pessoas nasciam e morriam servas, e era um senhor feudal que dizia o que elas tinham que ser. Então, igualdade, liberdade e a fraternidade entre os iguais, todos sendo iguais. No Terceiro Estamento, isso aí é uma grande mentira histórica, porque não existia igualdade. Existia diferentes classes com interesses bem marcados no conceito povo. O conceito povo é uma forma de rotular toda uma massa de classes que estavam unidas, teoricamente, pelo mesmo ideal, mas não era o mesmo ideal, cada uma lutava pelo que eles acreditavam. A grande burguesia, ela tinha claro que ela queria participação no poder político e colocar fim ao sistema feudal e à monarquia absolutista. A classe dos
dos sans-culottes e dos pequenos comerciantes e camponeses, eles queriam acabar com a fome, queriam amenização dos seus impostos, uma economia mais abrangente, que desse mais condições de vida para eles, e também acabar com os privilégios que eles viam que a nobreza e o clero tinham. Acabando com a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, vamos dizer assim, essa exacerbação política ela é transferida para a Assembleia dos Estados Gerais. A partir daquele momento, a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado, ele dá um golpe na Assembleia e transforma em Convenção Nacional. Agora passa a ser uma monarquia constitucional. Eles falam assim, o rei está deposto como rei absolutista. E impõe uma constituição nova para a França. A guarda do rei estava toda tentando nas ruas dominar a turba e já não tinha mais forças para dominar. Muitos nobres já fugiam do país para os países, para as monarquias absolutistas vizinhas. As notícias já corriam, né? Exércitos vizinhos da Prússia e de outros países, da Áustria, da Prússia, começaram a se armar para poder impedir que essa revolução se alastrasse. As notícias trazidas pelos nobres que fugiam de Paris chegavam e alarmavam as monarquias ao redor, tanto é que elas vão formar vários exércitos e vão declarar guerra à França revolucionária. A Assembleia Constituinte, ela promulgou uma Constituição na França. Essa Constituição, ela passa a ser a base da Constituição dos Direitos Humanos. Ela fala de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que todo homem é um cidadão e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ela é imposição das vontades dessa população, mais do terceiro estado, contra as outras classes sociais. O rei, ele é detido, ele é contido em Paris, mas ele ainda é respeitado como rei e seria instituída uma monarquia constitucional. Mas o próprio rei já tramava contra essa monarquia constitucional. Ele queria manter o absolutismo, manter o controle do Estado nas suas mãos. E, sabendo que com essa turba enfurecida era impossível, ele tentou fugir de Paris. Disfarçado, era o rei Luís XVI, a esposa dele é Maria Antonieta. Eles tentaram fugir em carroça, disfarçados de camponeses, mas no caminho, nas estradas que levavam de Paris para a saída de Paris para a Prússia, eles foram reconhecidos por camponeses e reconduzidos para Paris. A partir daí, a desconfiança aumenta. O clero, na Constituição, ele passa a perder os seus poderes divinos, eles passam a ser vistos como uma classe que deveria pagar imposto e todas as suas terras e bens têm que ser tomados pela população. Têm que ser agora confiscados. E aí é criada a Constituição Civil do Clero, e que transforma o clero como controlado pelo Estado. A partir daquele momento, o clero não é mais acima do Estado. Agora o clero, ele é submisso ao Estado e ele tem que pagar impostos e tem que ter os seus bens todos confiscados pelo Estado. Então, essa primeira fase da Revolução, que é chamado de monarquia constitucional ou governo constitucional, ele é um momento em que começam a dividir as ideologias dentro do terceiro estado, dentro do terceiro estamento. A burguesia, a grande burguesia, ela estava eufórica porque ela estava conseguindo colocar as suas ideias de poder dentro dessa fase da Revolução Francesa. Mas a população mais pobre e mais camponesa, que era chamado de Partido da Montanha, e os que vai surgir agora o conceito de direita e esquerda, que eram os jacobinos, eles não queriam esse tipo de conquista. Eles queriam a igualdade total. Eles queriam que todos
fossem donos de tudo, né? Então, aí é uma exacerbação que a gente já começa a ver uma ideologia populista, popular, que vai dar origem mais tarde a uma exacerbação de poder ideológico, que mais tarde, no século XIX, tem um sentido socialista, comunista, e totalitarista, fascista, nazista, que é tudo vindo do mesmo caldeirão. Bom, a mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte ficava no centro do lugar dos debates. E os girondinos, que era a grande burguesia, que viviam no bairro mais nobre de Paris, chamado Gironda, por isso girondinos, eles se sentavam à direita da mesa diretora. E ali eles faziam os seus acordos, as suas reuniões, as suas propostas. Fechavam o grupo em torno de alguma proposta. E os jacobinos e o Partido da Montanha, que eram as pessoas, os lenhadores, os agricultores e tudo mais, os camponeses, eles sentavam-se à esquerda da mesa diretora. Então, nasce, a partir desse momento, na primeira fase da Revolução Francesa, esse conceito de direita e esquerda. A esquerda mais exacerbada, querendo tomar a posse dos bens do Estado. Eles não queriam o poder do Estado num primeiro momento. Eles queriam a posse sobre as terras da nobreza feudal, invadir as terras, invadir os palácios, invadir os mosteiros, tomar conta de tudo isso. Né? Como se o povo estivesse tomando conta de todos os bens do Estado. Né? É uma exacerbação que vai cada vez aumentando mais. E os jacobinos, eles são chamados de jacobinos porque eles se reuniam fora da Assembleia, num mosteiro abandonado de San Giacomo, e que eram chamados, eles começaram a ser apelidados pelos girondinos de jacobinos, né, que se reuniam nas suas reuniões para discutir aonde invadir, aonde tomar, aonde acabar com a presença da monarquia, do feudalismo, nesse mosteiro de São Giacomo. Tá? Então, eles eram chamados de jacobinos. Acontece que os jacobinos, eles eram em maior número, e no final, num período de transição da monarquia, o rei Luís XVI, ele tinha tentado fugir, ele é julgado e é condenado à morte na guilhotina, por traição à Assembleia Nacional, ao Estado Constitucional. E aí os jacobinos aproveitam para dar um golpe. Nessa confusão política que se formou, porque eles estavam vivendo uma monarquia constitucional. Mas o rei tentou fugir. Então o rei desmereceu a monarquia, que ele não teria poder, ele queria o absolutismo de volta. Então ele era um traidor da Assembleia Constituinte. Então ele tinha que pagar com a vida por essa traição. Os jacobinos, eles não estavam interessados nisso. Isso era o problema dos girondinos. Como eles estavam ocupados nesse julgamento do rei, eles dão um golpe de Estado, um golpe na Assembleia. Eles, em maior número, eles tomam a Assembleia e criam a Convenção Nacional, que é a segunda fase da Revolução Francesa, que é também chamada, a Convenção Nacional é o período de domínio jacobino. E daí comandados por Robespierre, que é o grande teórico, o grande comandante das massas de sans-culottes e camponeses. É aí que a exacerbação chega ao seu ponto máximo, que são criados tribunais para julgar, tribunais revolucionários, que eram chamados, para julgar a nobreza, o clero e muitos da grande burguesia, da burguesia mais rica, como traidores da Revolução. Então, quem não fugiu de Paris, quem era nobre não fugiu, quem era do clero e não fugiu, muitos fugiram, não eram bobos, fugiram, e foram para os outros países denunciar o que estava acontecendo, exércitos foram formados e já estavam declarando guerra à França revolucionária. Os que não fugiram, os livros de muitos autores contam que
esse campesinato, os sans-culottes, essa massa, essa turba enfurecida, apoiada por esses líderes como Robespierre, chegava nos castelos, invadiam os castelos e tiravam as famílias puxando pelos cabelos para fora, arrastados pelos cabelos, e faziam um tribunal revolucionário ali e julgavam essas famílias como traidores do povo, e ali mesmo eles eram sentenciados à morte. Como não tinha uma guilhotina como era no centro de Paris, cortava-se a cabeça deles a machadadas, né? Então, eram os chamados tribunais revolucionários. Vários membros da nobreza feudal tiveram suas terras invadidas, seus castelos invadidos e foram assassinados dessa forma, com um tribunal que não existia defesa. Engraçado, né? A Revolução Francesa falava em igualdade, liberdade e fraternidade, que é um rótulo que quem vai estudar mais a fundo a Revolução, até o Burke, no seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, ele desmistifica esse rótulo de liberdade, igualdade e fraternidade, porque exatamente na exacerbação da Revolução não aconteceu isso. As classes populares, elas queriam os bens do Estado, queriam o poder, os comandantes deles queriam assumir o poder, dominando, manobrando essa massa contra as classes mais ricas, né, a nobreza e o clero e a grande burguesia. Então, a gente vê um morticínio violento, milhares de pessoas morreram, foi um banho de sangue. A Marselhesa, que é o hino francês, se vocês verem a tradução da Marselhesa, ela fala de um banho de sangue. Ela fala que os franceses são orgulhosos do banho de sangue que eles fizeram na França, matando quem era contra a revolução. O tribunal revolucionário era a justiça feita de anos de opressão, que o povo pobre e massacrado pela monarquia e pelos senhores feudais, agora tinha a vingança nas mãos, podiam devolver isso, né? E os líderes queriam esse tipo de coisa. Criaram o calendário revolucionário. O calendário revolucionário jacobino, ele era um calendário assim que acabava com o calendário cristão ocidental. Ele criava um novo calendário que era com base nas condições climáticas e da natureza na França. Então, tinha o brumário, que era o mês das brumas, que antecediam o inverno. Tinha o mês germinal, que era o mês que as plantas começavam a crescer, e tudo mais. Tudo para romper com aquela tradição cristã que o clero pregava e com aquela tradição monárquica. Por exemplo, o mês de julho vem de Júlio César. Então, era preciso romper com isso. Então, a gente vê muito, assim, essa questão da luta contra as tradições que já vinham de muito longe, inclusive da Igreja Católica. O pensamento racional pregado pelo iluminismo também fala sobre isso. Só que a gente não pode perder de vista que nesse final do século XVIII, a América, os Estados Unidos da América, estava lutando pela sua liberdade, e eles têm a Constituição deles, que foi feita e promulgada em 1787, não é a Declaração de Independência, as pessoas confundem. 1776 é a Declaração de Independência, 1787 é a primeira Constituição e única Constituição dos Estados Unidos que foi promulgada. Ela é de base iluminista, mas ela contempla muito de conservadorismo. Ela conserva muita coisa. Enquanto que na Revolução Francesa, não. Eles tentam romper com as tradições do passado, naquele momento. Então, o período jacobino é o chamado período do terror, em que o banho de sangue se alastrou. Só que como acontece, vamos dizer assim, essa exacerbação que vai levar aos regimes totalitários, porque o período jacobino é um regime totalitário,
Então, ali nasce todo tipo de tribunal e luta política que não dá direito ao contraditório, não dá direito a ouvir as outras classes sociais, os interesses das outras classes, votação, democracia, nada disso. Não existe isso. Existe a luta para impor as vontades da classe mais baixa e pegar os bens do Estado, se apropriar dos bens do Estado. Então, os jacobinos, eles impõem esse regime de terror durante quase 5 anos, durante a Revolução Francesa. O problema é que a desorganização dentro dos jacobinos também era grande. Os líderes, eles temiam, porque quando começa a matança, era aquela coisa, ele é da burguesia, tem que matar. Ele está aliado ao clero, tem que matar. Aquele denuncismo, aquelas denúncias sem fundamento, começam a afetar os próprios jacobinos. Os líderes começam a se desentender. Danton, Robespierre, começam a se desentender e um começa a denunciar o outro. Mas ele está aliviando nos tribunais, ele é defensor do clero. Ele começa essa denúncia e um começa a querer acusar o outro. E daí os jacobinos começam a perder a sua liderança. Então, um povo, uma turba, que era manobrada por esses líderes, quando eles começam a se degladiar pelo poder, para ter um poder único, totalitário, eles perdem a sua força. Porque daí aquela turba se dividem e começam a não ter mais a quem seguir. Até que todos eles acabam guilhotinados. E eles perdem as suas lideranças. Então, aí acontece o golpe do Termidoriano, né, que usa o calendário. Termidor é o mês termal, que é o mês de verão na França. Os girondinos se aproveitam disso e tomam o poder novamente, tomam as rédeas da Revolução. E daí eles têm do lado agora o exército, né, o exército que estava combatendo os países que estavam se unindo contra a França, eles agora têm esse apoio do exército. E até os girondinos, eles pensam, o exército é a garantia da ordem civil. Ele tem que ser imposto para garantir a nossa ordem. A ordem de um governo liberal e de uma democracia, em parte, né, uma democracia liberal. E de comércio livre, da livre iniciativa e, teoricamente, da igualdade perante a lei. É extinguido o Tribunal Revolucionário a partir do momento que os girondinos retomam o poder, e daí eles começam a instituir o chamado diretório, que é a terceira e última fase da Revolução Francesa, em que daí eles começam a assentar o que foi decidido lá na primeira fase, que é um governo constitucional, que vai seguir uma constituição e não uma turba enfurecida, comandado por um só. Vai ser agora um governo chamado diretório, comandado por 5 diretores. Esses 5 diretores teriam um mandato de 5 anos. E seriam membros escolhidos, teoricamente, pelo voto, seguindo as ideias lá do Rousseau, do contrato social, que dizia que o voto era uma forma de estabelecer um contrato entre o governante e os seus governados, né? Então, os 5 do diretório. Só que aquela instabilidade ainda nas ruas continuava. Então, era preciso um nome forte, o exército precisava ter uma participação dentro do poder para dar credibilidade e força para esse poder. E durante toda essa fase, segunda fase e a terceira fase da Revolução, destacou-se um jovem oficial do exército francês que combatia contra os exércitos que se aliaram contra a França, que era o jovem Napoleão Bonaparte, o Corso. Ele nasceu na ilha da Córcega, que na época pertencia à França, até tinha uma cultura italiana nessa ilha. O nome dele era, a gente fala Napoleão Bonaparte, né? Mas o nome dele era Napoleone Bonaparte, um nome italiano.
mas por ele nascer em território francês, ele era considerado francês, e ele, desde os 14 anos, fazia parte do exército, e ele, com pouca idade, ele já passou a tenente, coronel durante a Revolução, e chegou a general com 24 anos. Ele era considerado um herói francês, já durante a Revolução Francesa, e ele unia essa ideia de, entre os girondinos, que era a grande burguesia, ele tinha aquela ideia de que o Napoleão, ele trazia aquela estabilidade e confiança para o governo, e para o povo, aquela ideia de heroísmo. Não, ele é um salvador da França, ele é o verdadeiro líder, ele vai nos guiar para a vitória. Então, o Napoleão, ele é chamado, quando o exército estava combatendo no Egito, até estava levando um pouco a pior lá no Egito, com as tropas inglesas cercando as tropas francesas lá. Napoleão era um grande orador, né, perante as tropas, ele tinha o comando de todas as tropas com pulso de ferro, e ele fala uma das frases mais famosas da história, quando ele coloca todos os batalhões franceses para combater pré-batalha os ingleses, ele põe diante das pirâmides do Egito, e ele fala: exército, soldados da França, 45 séculos de história vos contemplam. Vocês são maiores que essas pirâmides. Então, ele tinha aquele poder da fala para instituir no soldado aquela vontade de heroísmo, de luta, de bravura no campo de batalha. Só que daí, lá no Egito, ele deixa o campo de batalha, até o texto base aí fala que ele abandona suas tropas. É uma visão histórica, tem outros historiadores que falam que não, que ele tinha que ir para a França para restabelecer a ordem lá. Quando ele volta para a França, ele é convidado para compor o diretório. E ele é aclamado por todas as classes. Na verdade, é aquela ideia dos girondinos de ter uma figura, um boneco, que une todo o povo e que vai ser facilmente manobrável. Mas não é isso que acontece. Napoleão, ele se impõe sobre o diretório mais tarde, e ele dá um golpe no diretório e transforma em consulado, e ele passa a ser cônsul único e vitalício, e coloca fim a essa fase da Revolução Francesa, e depois ele vai iniciar uma parte da internacionalização dos ideais da Revolução Francesa, quando ele começa aquele imperialismo de tomar outros países, certo? Lembrando que a Revolução Francesa deixou consequências no mundo inteiro. O pensamento totalitário jacobino, do período do terror, ele é instituído em várias revoluções depois, até que na América, a gente não pode esquecer do Haiti, em 1798, né? O Haiti, ele faz com que a ilha do Haiti tinha 95% da população de negros, combatendo aquela ideia de tomar o poder da ilha e acabar com o poder dos brancos na ilha. Esse nasceu da inspiração dessa fase da Revolução, diferente dos Estados Unidos da América, que queriam os ideais revolucionários, mas não se basearam na Revolução Francesa. Se basearam nos ideais iluministas, mas mantiveram aquela parte mais luterana calvinista que eles têm, luterana e calvinista, que é o conservadorismo da sociedade norte-americana naquele período, certo? Então, a Revolução, ela é o berço, é o embrião de vários ismos, né? Vários ismos nascem durante a Revolução. Ô, professor? Sim. Posso começar a fazer as perguntas? Porque Sim. já são 10 perguntas. Eu já extrapolei, né? Tá bom, desculpa. Mas estava muito interessante, é um assunto muito interessante. Eu estava acompanhando aqui o bate-papo, acabei me distraindo, o pessoal fez umas perguntas legais, eu vou começar do primeiro, que foi o Alessandro Andrade, para baixo, tá? Anotei de todo mundo. Manda bem. Alessandro Andrade, professor, por que a esquerda não conseguiu se desenvolver nos Estados Unidos da América? Olha, assim, a esquerda conseguiu. Hoje existe uma esquerda nos Estados Unidos. Assim, quando houve a Declaração da Independência, em 1776,
houve uma ruptura também entre os colonos, antigos colonos norte-americanos, porque existia uma diferença econômica dentro dos Estados Unidos, do norte industrializado e autogovernado, e o sul muito agrário, muito escravocrata, né? E esses dois elos do país, eles não batiam. Aí vai surgir depois o Partido Liberal e o Partido Democrata, né? O Partido Liberal, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, existe uma esquerda norte-americana, e hoje ela está mais pronunciada. Hoje os democratas nos Estados Unidos, eles seguem uma agenda esquerdista. O Obama, ele era a bandeira esquerdista dentro desse pensamento globalista. O Obama, ele era totalmente esquerdista. Não se pode falar no Obama como uma pessoa, um líder não esquerdista. Ele era esquerdista, ele é esquerdista. Até hoje, ele defende pautas da esquerda, né? Então, não podemos falar que nos Estados Unidos não houve, historicamente, um partido mais voltado para a esquerda, tá? Espero ter respondido. Professor, o Matusalém da Marim pergunta: uma coisa que sinto falta em considerações sobre este episódio é o esclarecimento de como as pretensões políticas levam, logicamente, às consequências que chegaram. Tá. Hoje, você quando está na escola, nos bancos escolares, o livro didático, ele passa a ser uma receita de bolo. Existe uma ideologia por trás dos livros didáticos, né? Os autores, eles já recebem a encomenda do livro didático seguindo uma linha. Então, é simplificar ao máximo, simplificar totalmente, nunca se aprofundar e colocar a linha que a editorial que a editora quer que siga, né? Pode ser ideológica ou a linha que vende mais, né? Então, geralmente esse livro ele é superficial, o livro didático nas escolas. E os professores de história também não têm interesse de passar o que foi a Revolução Francesa no seu cerne, né? No espírito da Revolução Francesa. Por exemplo, a ideia da Camila de propor esse tema, de falar que a Revolução Francesa ela é o berço do totalitarismo, é totalmente real. Se vocês pegarem toda a bibliografia aprofundada da Revolução Francesa, eu não estou falando de livro didático, eu estou falando de autor, vocês vão ver que tudo que o povo exacerba tem muito, dá para fazer uma analogia com os dias de hoje. O povo como massa de manobra, o povo sendo guiado para ideologias, todos esses ismos, nazismo, fascismo, comunismo, eles nascem desse cerne embrionário dentro da Revolução Francesa. Agora eu pergunto para você, dentro da escola você ouviu isso? Você nunca ouviu um professor de história falar sobre isso? Porque muitos não têm o estudo aprofundado da bibliografia, estão lá apenas para dar aula do que o livro didático fala. E outros têm aquela maldade ideológica de falar que, foi tudo uma maravilha, a Revolução Francesa ela veio trazer a democracia para o mundo. Ela veio trazer a democracia, o voto, a liberdade, a igualdade, a Declaração dos Direitos Humanos lá da ONU é baseada nela, na Revolução Francesa. Né? Só que leia a Declaração dos Direitos Humanos na sua íntegra, né? Para você ver que não é bem assim. Professor José Michael da Silva pergunta o seguinte: na ordem cronológica dos fatos, a Guerra dos 100 Anos foi antes ou depois da Revolução Francesa? Foi bem antes. Ela está num contexto de final da Idade Média, está por volta de 1200 a 1300. Ela durou 116 anos, mas é mais prático falar que é a Guerra dos 100 Anos, né? Ela causou um morticínio na Europa, um morticínio assim que desabitou várias áreas da Europa durante muito tempo, e ela não tem nada a ver com a Revolução Francesa, nada a ver.
É um outro contexto mesmo, é um contexto de final de Idade Média, em que é a Grande Fome, é a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos, né? E a crise do século XIV, que faz. Então, é outro contexto mesmo. O Cavalo Branco pergunta: diretório seria uma espécie de prototecnocracia? O Cavalo Branco, ele gosta desse tipo de pergunta, né? Na última live ele fez, mas é uma boa pergunta. É assim, o diretório, ele é uma forma política, como não existiam, assim, como que eu vou dizer assim, um grupo, como a gente vê no parlamentarismo, um congresso que, que você tem lá a escolha do primeiro-ministro, o diretório seria um grupo de pessoas eleitas por um partido maior, como os girondinos, para colocar as figuras célebres, 5 figuras importantes no debate, e eles seriam os comandantes. É uma tecnocracia, porque eles vão colocar a representatividade do grupo ali. Não quer dizer que aquele cara vai fazer uma política boa ou ruim. Não, ele é uma figura central do partido que tem que estar ali para mostrar para o povo que existe um comando, mas o que está por trás do comando não aparece. E o Napoleão Bonaparte, ele foi muito esperto em ver esse tipo de jogada, né? Que ele ia fazer parte desse diretório tecnocrata, proto-tecnocrata, mas ele conseguiu enxergar isso e dar um golpe nisso aí, e tomar para si as rédeas do poder, e não ser apenas uma marionete na mão desses supostos proto-tecnocratas. Professor, o Michael Barcelos, ele está pedindo uma bibliografia da época para explicar isso, que não seja Burke, porque ele dava opiniões a respeito dele, ao invés de explicar o que estava acontecendo. Sim. O Burke, ele escreve o livro como se fosse uma carta, que ele está escrevendo para alguém. Então, é uma leitura importante, mas, como você falou, não é só ele. Tem o outro lado, o lado escuro da Revolução Francesa. Acho que a Camila, né, Camila? Acho que você citou esse livro num vídeo seu. Sim, eu falei isso, reflexões sobre a Revolução Francesa e o lado negro da Revolução Francesa. É um outro livro muito bom, que eu recomendo que você leia, que ele vai falar coisas que não estão nos livros de história convencionais. O lado negro da Revolução Francesa. Se você quiser ler autores que não são conservadores, mas que falam da Revolução Francesa, tem o Eric Hobsbawm, que ele é um teórico comunista, mas ele acaba tendo que, em alguns momentos da sua reflexão, reconhecer que a Revolução Francesa é o berço do totalitarismo. Ele tem um livro chamado A Era das Revoluções, em que ele faz uma análise aprofundada da Revolução Francesa e da Revolução Industrial Inglesa, né? Para vocês terem uma ideia de algumas coincidências com os dias de hoje, na Revolução Industrial houve um movimento ludista, ou ludismo, com L, não é nudismo, não. Com L, ludismo, de Ned Ludd, que pregava que quebrar as máquinas porque elas eram símbolo da opressão. Você tinha o trabalhador que estava lá sendo sacrificado nas máquinas, então você tinha que quebrar o que o sacrificava. Então eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Então nasceu o movimento ludista. E na Revolução Francesa a gente teve também logo no período do diretório, um líder do povo, que não durou muito tempo, foi guilhotinado também, o Brebeuf, que ele pregava que os bens tinham que ser socializados. Então é um proto-socialismo, porque ele falava assim, tudo tem que ser socializado. Até as decisões políticas têm que ser socializadas. E isso era um perigo para a grande burguesia que queria o poder, né? Então o movimento foi debelado à força, todos foram mortos e ele foi condenado e guilhotinado também. Professor, o Cristiano Silveira pergunta sobre a chance de o período do terror se repetir nos dias atuais,
já que a esquerda continua estimulando a luta de classe e a desordem? Olha, você está fazendo uma analogia muito importante. O período do terror, ele é um rótulo para aquele período da Revolução Francesa, em que houve um discurso de ódio, um discurso de não ouvir o contraditório, você não podia, não existia democracia, os tribunais revolucionários, eles eram implacáveis, não existia advogado de defesa. Então, trazendo uma analogia para os dias de hoje, eu acho que nós já estamos vivendo um período de terror, porque a esquerda hoje, ela joga com a mentira. E é o que acontecia no período do terror na França. Os líderes, eles espalhavam nos seus discursos incendiários: temos que matar, temos que acabar, é o momento da vingança de quem nos oprimiu durante séculos, de quem tirou a comida da boca dos servos. Então, hoje você vê discursos inflamados do MST, do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Trabalhadores Sem Teto, falando isso, que você tem que invadir terras porque as terras são de todos, que não pode ser de quem lutou para ter, de quem trabalhou para ter, que a propriedade privada tem que ser combatida. Então, e até usando da violência, né? Então, eu vejo, sim, que o período do terror já se iniciou. Isso não é de agora, não. Eu acho que já vem aí nos 13 anos do governo do PT, em que mentiras eram a base da sua política, né? Ele incentivar o povo mais humilde na desinformação e na mentira propriamente dita, a usar da violência, invadir o que não é deles, como se fosse na época da Revolução Francesa. Professora, antes de eu fazer aqui a pergunta, deixa eu só dar uma bronca na minha filha. Ô, Isabel, você pode assistir, mas não fique escrevendo bobagem, tá? Professor, o Fábio pergunta: as ideias de Gramsci venceram os ideais marxistas-leninistas no Brasil? Eu acho assim. Eu acho não. Eu penso assim. Pela leitura do Gramsci, não adianta só ler o Gramsci, né? Você tem que ler os outros autores também. Eu acho que vencer é uma palavra muito definitiva. Não venceu. Eu acho que o marxismo, ele se adaptou, tudo vem se adaptando, né? O marxismo, ele pregava que você tinha que tomar a força, o poder. O Gramsci, ele é uma mudança, ele é uma adaptação do marxismo. Os ideais continuam os mesmos. Só que a diferença é que é de uma forma em que você não percebe que você está sendo dominado, né? Ele vai ocupando os espaços na sociedade, na educação, na cultura, no dia a dia, no discurso político, em tudo mais, mas é uma revolução como o marxismo pregava, só que com uma violência diferente, uma violência mental. Então, é uma adaptação. Falar que é uma superação ou que venceu o marxismo tradicional, não, eu acho que é um rótulo, um rótulo que a gente não deve usar. O marxismo, assim como o capitalismo, ele sofre mudanças para se adaptar e para se impor. E o marxismo sofreu essa mudança, essa adaptação. Mais alguma? Tem. Deixa eu só explicar aqui para o pessoal do chat o seguinte: eu peguei uma pergunta de cada pessoa, porque senão o professor não aguenta. Quem quiser perguntar mais coisas, tiver mais dúvidas, vai no canal dele, pega o último vídeo que ele fez, posta as perguntas embaixo do vídeo, que ele vai responder. Seja por vídeo, ou ele faz um compilado de perguntas, Sim. faz um vídeo para responder, ou ele responde para vocês no próprio comentário, aí fica a cargo do professor, tá? Isso, aproveita e já se inscreve lá no canal. Por favor, né? Façam perguntas, mas se inscrevam. O Wilder quer saber o seguinte: depois da França, qual o segundo país que foi profundamente influenciado pela Revolução Francesa? Então, Napoleão Bonaparte, ele é vamos dizer assim, um propagandista de alguns ideais interessantes para a burguesia
da Revolução Francesa, né? Não todos os ideais, alguns. Então, quando ele começa o seu período de invasões, que é o Império Napoleônico, ele começa a espalhar, tirar governos monárquicos absolutistas dos países e impor um governo burguês com o rótulo de monarquia. Então, por exemplo, na Espanha, José Bonaparte, o irmão dele, passou a ser o rei burguês da Espanha durante o período napoleônico. O Dom João VI fugiu para o Brasil, né, esperto, foi o único que conseguiu enganar Napoleão, fugiu para o Brasil e o Napoleão ele não conseguiu humilhar a monarquia portuguesa. Dominou Portugal, fez que Portugal fosse um lugar dominado pela Espanha. Eu vou dizer para você, quem aderiu mais aos ideais da evolução levados por Napoleão, a gente tem a Confederação Germânica, que é a atual Alemanha, que aderiu. Tanto é que o Estado prussiano, o Reino da Prússia, se desenvolveu muito com esses ideais. Então, eu acredito que a Confederação Germânica, que depois passou a ser Confederação do Reno. Pode fazer a próxima, professor? Ativa do Estado não tão presente, principalmente na parte norte da Confederação Germânica. Né? O Napoleão conseguiu levar esses ideais lá para a Prússia, e a Prússia passou a ser um estado mais industrializado da Europa no século XIX. E na produção do aço, no Vale do Ruhr, eles ultrapassaram a produção do aço inglês. Pode ir para a próxima, Pro? Que falhou o som, ficou tudo sem som. Pode ir para a próxima? Pode, pode. Luiz Henrique pergunta, qual o problema de Kant? Uma parte mais filosófica, né? Olha, eu vou falar para você, quando você lê Kant, é uma leitura muito profunda, né? Então, eu penso assim, essa pergunta, ela teria que estar ligada a alguma ação agora, para a gente poder responder. Porque eu não vejo uma ligação do Kant, propriamente dito, sem eu estar dialogando com outros autores, nesse caso. Então, na hora que você formular essa pergunta lá no canal, tenta ligar o Kant a alguma questão ligada ao conteúdo que a gente está tratando. Ou algum autor no debate do que a gente está falando, para eu poder estabelecer uma linha. Porque se eu falar do Kant aqui, eu vou precisar de uma live de 24 horas para a gente falar sobre o Kant aqui. Você topa? O quê? 24 horas? Porque o Kant tem que ser direcionado. Porque se eu falar sobre a filosofia do Kant aqui, eu vou passar a noite aqui falando. Tá? Não, deixa quieto. Então formula lá no canal a sua questão e faça uma ligação com o autor que você quer que eu debata o Kant. Pode Professor, falar. o Paulo Joaquim pergunta, foi a partir da Revolução Francesa a inspiração para Marx elaborar o seu manifesto comunista? Como que é o começo da pergunta? Se foi a partir da Revolução Francesa. Então, o Marx, pouca gente fala isso. O Marx, ele era um historiador. Todo mundo vê ele como filósofo, como um filósofo da economia e tudo mais, mas ele era um historiador. Ele estudou a história. Tanto é que no Manifesto do Partido Comunista de 1848, ele fala de fatores históricos que levaram ele a essa teoria. Então, o marxismo, ele tem bases históricas. A Revolução Francesa, que aconteceu décadas antes dele, provavelmente ele bebeu dessa fonte. Ele bebeu dessa fonte por ele ver a força do poder popular, daquela manobra que você pode fazer sobre o povo, e aquela questão de você querer se apropriar das coisas do Estado. Então, Marx, ele não deixa explícito isso nas suas obras. Mas se você lê o Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que ele bebe dessa fonte, em que dá para, sim, para o povo se apropriar dos bens do Estado, como aconteceu no período jacobino da Revolução Francesa. O professor Ulu Ferrer, ele juntou duas em uma, então vamos lá.
Vamos lá. Pergunte se a fuga de Dom João VI e a família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão, nos favoreceu ao iniciar a nossa nação em 1808 e se podemos entender que, indiretamente, a expansão napoleônica gerou o início do Brasil, deixando de ser colônia com a fuga de Dom João para cá. Sim. Olha, uma coisa está ligada à outra. O Dom João VI, ele é um rei, um rei de Portugal injustiçado pelos historiadores que não falam a verdade sobre ele. Ele é passado em filmes e em livros como um bonachão, comilão e indeciso, que a mulher mandava mais que ele, a Carlota Joaquina mandava mais que ele. Na verdade, o Dom João VI, ele é o fundador do Estado brasileiro. Se você vê a grosso modo, o Brasil era colônia, ele quando deixa Portugal, e existe um discurso positivista que fala que, olha que covarde, fugiu e abandonou o seu povo. Gente, ele era um líder. Ele, preservando o território brasileiro, se Portugal, ele caísse na mão de Portugal, até o Brasil seria de domínio napoleônico. Então, quando ele vem para o Brasil e assina o primeiro decreto, ainda em Salvador, que é o decreto de abertura dos portos às nações amigas, ele ali institui o livre comércio com o Brasil. E ele começa a revolucionar o Brasil, tanto na área cultural, como na área social. O povo aqui não tinha visto ainda desenvolvimento. Com o Dom João VI, começa a haver desenvolvimento no Brasil. Ele funda o primeiro banco, ele funda o primeiro museu, o primeiro teatro, traz missões artísticas para o Brasil, começa a desenvolver. A primeira rede de esgoto do Brasil foi inaugurada por Dom João VI. Então, ele começa a transformar o Brasil de colônia num Estado organizado. É lógico, dentro de uma proporção menor, né? Porque o Brasil é gigantesco e ele ficou alguns anos aqui no Brasil, né? E quando ele vai para a Europa, ele deixa para o filho dele a missão. Os livros de história não falam isso, mas ele fala, é melhor que você fique no Brasil, fala para o Dom Pedro I, é melhor que você fique no Brasil, que os ânimos estão alterados, eles se acostumaram com um país com um território com progresso, e é melhor que você tome a frente das mudanças do que um aventureiro assuma essas mudanças. E o Dom Pedro I fica aqui a pedido do pai para comandar essa mudança do Estado brasileiro para o Império Brasileiro. Tá? Professor, então vamos para a última e o pessoal vai lá para o canal, se inscreve e deixa as perguntas lá, tá? Tá. O Antipócrita pergunta, a monarquia precisou pagar em ouro do Brasil para pagar a liberdade de Portugal? Então, houve um empréstimo, né? Os livros de história aí falam de um empréstimo que o Brasil teve que fazer para poder pagar a sua independência, porque existia uma questão de indenização, né? Só que até teve uma propaganda política alguns anos atrás que falava isso, né? Que falava, a dívida externa brasileira começou quando a monarquia brasileira, o Estado brasileiro, que se tornou independente por Dom Pedro, teve que emprestar dinheiro da Inglaterra para poder pagar a sua independência de Portugal. Houve sim indenização, mas não é do jeito que a esquerda fala, não é do jeito que os partidos de esquerda falam, culpando a monarquia, o Império Brasileiro de Dom Pedro I, pela dívida externa. Isso é uma mentira histórica, isso já foi superado, né? O Brasil, ele tinha acordos comerciais com a Inglaterra, muito desse pagamento de dívida com Portugal foi pago através de acordos comerciais, fornecimento de produtos e intercâmbio comercial. O Brasil não tinha caixa para pagar, era um império recém-formado, não tinha ainda uma organização de arrecadação de impostos.
para se pagar. Então, é uma mentira histórica que o positivismo republicano faz questão de contar. Tá? Mas houve, sim, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal. Essa indenização, muitas vezes, foi paga através de intercâmbio comercial. Tá? Professor, não, desculpa, é que eu tô aqui tentando marcar o Bruno para pedir para ele colocar o seu canal aqui. Professor, aqui, por gentileza. Pronto. Pessoal, vai lá no canal do professor agora, que a gente já estourou 15 minutos do horário. O professor está esgotado, ele trabalhou até 11h30 da noite hoje. Eu também trabalhei na Lesp quase 12 horas, hoje estou esgotada. Vão lá no canal do professor, se inscrevam lá. No último vídeo que ele postou, vocês deixam a lista de perguntas que vocês querem que ele responda. Aí, ou ele vai responder em vídeo, ou ele vai responder escrito, aí vai do professor, da escolha do professor. Na próxima, agora na terça que vem, à meia-noite, a gente vai falar sobre o socialismo. Tá ok para vocês? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigada, pessoal do Superchat, o Edson, muito obrigada mesmo de coração. Até terça, então, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima.